Bom, pessoal, vamos dar início agora à nossa 8ª aula teórica de anatomia dos animais domésticos com enfoque ao sistema respiratório. Então, nesta aula, nós iremos abordar a rota anatômica do ar pelas vias respiratórias, ou seja, nós conversaremos sobre a anatomia das narinas, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até alcançar os pulmões, que são constituídos por alvéolos e revestidos externamente pela pleura. Também conversaremos sobre as funções e importância do sistema respiratório e os movimentos de inspiração e expiração do ar que possibilitarão a hematose, que consiste na troca gasosa a nível dos alvéolos que constituem os pulmões. Então, a hematose consiste na absorção do oxigênio e liberação do gás carbônico que vai ocorrer a nível dos alvéolos. Vale ressaltar que, ao longo de toda a nossa aula, nós teremos como base a anatomia do sistema respiratório dos mamíferos domésticos. E, ao final da aula, eu vou apresentar alguns aspectos comparativos do sistema respiratório nas aves e também nos peixes. Então, conforme eu disse anteriormente, ao longo desta aula, o nosso enfoque será a anatomia do sistema respiratório nos mamíferos domésticos. Então, nos mamíferos domésticos, a hematose ou troca gasosa, ou seja, a absorção de oxigênio e liberação do gás carbônico para fora do organismo, vai ocorrer no interior dos pulmões, mais precisamente no interior dos alvéolos que constituem os pulmões, como vocês podem observar nesta imagem ilustrativa. Então, notem que os alvéolos pulmonares eles são revestidos por capilares sanguíneos, onde então ocorrerá essa troca gasosa. A constituição do pulmão nos mamíferos domésticos é similar à constituição do pulmão nos humanos. Tá, mas aí vocês vão me questionar, mas como que o ar vai alcançar os pulmões? Então, o sistema respiratório, ele pode, na realidade, ser subdividido anatomicamente em duas porções, a porção condutora e a porção respiratória. A porção condutora, como o próprio nome já diz, tem como função conduzir, aquecer, filtrar e umidificar o ar antes que esse alcance os pulmões. Essa porção condutora ela vai ser constituída, portanto, pela narina, fossas nasais, laringe, faringe, traqueias, brônquios e bronquíolos. Vale ressaltar que a porção condutora também está implicada nos processos de fonação e olfação. O que acontece? No interior da laringe ocorrem pregas de musculatura que constituem as cordas vocais. Quando o ar passa por essas cordas vocais, possibilita a emissão de som, que no ser humano nós conseguimos dar forma a esse som por meio do uso do lábio e das línguas, garantindo assim o nosso poder da fala. Já na olfação, no interior das fossas nasais, existe um epitélio olfativo, no qual ocorrem células sensoriais que nada mais são do que neurônios especializados que possuem cílios e que conseguem captar odores. Tá? E por último, nós teremos a porção respiratória, que é representada, constituída pelos pulmões, onde no interior dos alvéolos pulmonares vai ocorrer a hematose, ou seja, a troca gasosa, a absorção de oxigênio, liberação de gás carbônico. Além disso, gente, a porção condutora pode ser dividida ainda em vias respiratórias superiores e vias respiratórias inferiores, como vocês podem observar nessa imagem ilustrativa. Então, eu coloquei uma barrinha em amarelo separando as estruturas que constituem as vias respiratórias superiores e inferiores. Então, nas vias respiratórias superiores, nós teremos a narina, as fossas nasais e a faringe, enquanto que nas vias respiratórias inferiores, nós teremos a laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Aqui uma observação importante. No que diz respeito aos mamíferos domésticos, os equídeos, em particular, apresentam uma estrutura chamada de bolsa gutural, que encontra-se evidenciada nessa imagem. Essa bolsa gutural, que ocorre apenas nos equídeos, corresponde a um divertículo associado tanto à tuba auditiva como associado também à faringe. E nessa bolsa gutural, portanto, ocorre circulação de ar.
Não se sabe exatamente qual é a função dessa bolsa gutural. Acredita-se que ela esteja implicada no resfriamento do sangue arterial que é conduzido pela artéria carótida em direção ao cérebro. E também ela parece estar implicada como uma espécie de um amortecedor, reduzindo a pressão da respiração ofegante num animal após o exercício. Equídeos que permanecem em baias com oferta de feno e silagem pode vir a apresentar micoses no interior dessa bolsa gutural devido à inalação de pequenas partículas. Nessa bolsa gutural também podem ocorrer infecções, acúmulo de muco purulento, geralmente decorrente de infecções respiratórias, tá? Constituindo o que nós chamamos de empiema. Então, neste slide, nós temos algumas imagens ilustrativas da localização dessa bolsa gutural no equino e de um possível sinal clínico indicativo da ocorrência de empiema. Então, empiema corresponde ao acúmulo de um muco purulento no interior dessa bolsa gutural, decorrente provavelmente de uma infecção respiratória. O animal ele começa a apresentar uma secreção nasal mucopurulenta, que pode ser uni ou bilateral, pode vir a apresentar dificuldade de deglutição, assim como dificuldade respiratória. Pode ocorrer também abaulamento nessa região, na base ali do ouvido, e como tratamento consiste em realizar a drenagem do conteúdo dessa bolsa gutural, a lavagem dessa bolsa gutural com soluções antissépticas e, se necessário, pode até mesmo ser realizada a remoção cirúrgica da bolsa gutural acompanhada com um tratamento com antibiótico. Então, qual que é a função do sistema respiratório? Como o próprio nome já diz, ele está implicado na respiração. Nós temos dois tipos de respiração. A respiração pulmonar, que consiste na hematose, a troca gasosa, a liberação de gás carbônico para o ambiente, a absorção de oxigênio, que ocorre no interior dos alvéolos pulmonares, e a respiração celular, que ocorre no interior das células, mais precisamente no interior das mitocôndrias, onde o oxigênio vai possibilitar a oxidação de um substrato energético, como por exemplo a glicose, possibilitando a produção de energia que vai ficar armazenada na forma de ATP para ser utilizado para a manutenção das atividades celulares. E nesse processo de respiração celular nós temos como resíduo a água e o gás carbônico, que posteriormente vai ser eliminado do organismo. Lembrando que para que ocorra a respiração celular, a respiração pulmonar é imprescindível, ou seja, esses dois processos de respiração dependem um do outro, estão relacionados um ao outro. Ainda no que diz respeito à importância do sistema respiratório, vale ressaltar que existem várias doenças infecciosas que acometem esse sistema, gerando impacto não somente econômico, como também para a saúde pública. A exemplo da influenza aviária, cujo surto ocorreu em 2003, que trata-se de uma zoonose, ou seja, ocasionalmente pode acometer humanos, gerando sintomas similares à gripe, e até mesmo podendo ocasionar o óbito, mas essa influenza aviária ela é mais agressiva entre aves, se disseminando muito rápido e apresentando uma alta letalidade, então gerando grandes prejuízos econômicos. E atualmente, no ano de 2020, nós estamos vivenciando a Covid-19, que é causada então pelo coronavírus, que se alastrou por todo o mundo, resultando numa pandemia e que acomete primariamente o sistema respiratório, também podendo conduzir a óbito. Bom, a partir de agora nós iremos conversar a respeito da anatomia de cada estrutura que constitui o sistema respiratório. A começar pelas narinas. Bom, a narina corresponde à abertura da cavidade nasal para o ambiente externo. O que confere, o que garante essa abertura da narina é a presença de cartilagens que se projetam a partir do septo nasal.
Então, o septo nasal é uma cartilagem que se apoia no osso vomer e divide a cavidade nasal em duas fossas, em duas cavidades. Então, a partir desse septo nasal se projetam cartilagens dorsais e laterais, ou cartilagem alar, possibilitando a manutenção do formato da abertura da narina. Tá? Então, essa região é chamada de narina. E o orifício que ocorre na narina, que possibilita a passagem do ar para dentro da cavidade nasal, é chamado de vestíbulo nasal. Então, nós temos duas narinas separadas pelo septo nasal, que consiste também numa cartilagem. Na maioria dos mamíferos domésticos, a narina ela é constituída por um tegumento modificado. Então, ausência de pelos e uma grande quantidade de glândulas sudoríparas que dão aquele aspecto do focinho sempre úmido nos mamíferos domésticos, à exceção do equino, cuja pele das narinas é similar à pele da face. É como se a pele da face tivesse continuidade até o lábio superior. E nós temos, com relação ao aspecto anatômico das narinas, particularidades nas diferentes espécies de mamíferos domésticos. Então, o suíno, o que garante, o que confere ao suíno aquela conformação particular do seu focinho, da sua narina, é a presença de um osso chamado osso rostral, que ocorre logo abaixo do tegumento da narina. Nos equinos, na face lateral da narina também ocorre um saco de fundo cego chamado de divertículo nasal, que possibilita a ampliação da narina durante exercícios físicos intensos. Nos carnívoros e pequenos ruminantes, existe um sulco central nessa região do septo nasal, na narina, que é designado de filtro. E nos bovinos e equinos, o tegumento da narina tem continuidade com o lábio superior. Então, aqui neste slide, nós temos um conjunto de imagens ilustrando o aspecto anatômico da narina em diferentes espécies de mamíferos domésticos. Então, nessa primeira imagem está evidenciado a cartilagem, o septo nasal e a cartilagem dorsal, alar, dando formato à narina no caso de um equino. Nós temos o vestíbulo nasal evidenciado na segunda imagem, que corresponde na abertura da narina. No equino, já comentei que na face lateral da narina ocorre um saco de fundo cego chamado de divertículo nasal, que possibilita ampliação para maior entrada de ar durante exercício físico. Nesta imagem aqui de baixo, como nós já conversamos anteriormente, em carnívoros e pequenos ruminantes, nessa região do septo nasal ocorre um sulco chamado de filtro, que ele desce em direção ao lábio superior, no caso do carnívoro. E nos suínos, o que confere essa particularidade anatômica do formato da narina dos suínos é a presença do osso rostral, logo abaixo da pele do tegumento que constitui a narina nesses animais. Então, ainda nesse contexto, nessa primeira imagem, nós temos a narina de um cão, onde vocês podem visualizar a característica do tegumento, então ausência de pelos, uma grande quantidade de glândulas sudoríparas que dão esse aspecto mais úmido à narina dos carnívoros. Nós temos a abertura da narina, que corresponde ao vestíbulo nasal, e a presença do filtro, que é o sulco central que ocorre nessa região do septo nasal em direção ao lábio superior nesta espécie. E abaixo nós temos evidenciando a característica anatômica, a peculiaridade anatômica do formato da narina do suíno devido à presença do osso rostral que confere esse formato à narina nessa espécie. Agora, a região na qual ocorre a narina, ela é designada como plano. Então, no caso dos bovinos e também dos equinos, aqui vocês vão ter que corrigir esse slide. Então, tanto no bovino quanto no equino, nós temos o plano nasolabial. Porque o tegumento que reveste a narina tem continuidade com o lábio superior. É o mesmo tegumento. Nos carnívoros e pequenos ruminantes, nós temos o plano nasal. E nos suínos, devido à presença do osso rostral, nós temos o plano rostral.
Agora, com relação à cavidade nasal, na realidade ela é constituída por duas cavidades, ou também fossas nasais. Então, duas cavidades paralelas que vão se estender desde a região das narinas até a faringe. E essas cavidades encontram-se separadas pela presença do septo nasal, que é um septo cartilaginoso que se apoia sobre o osso vômero. Um aspecto interessante, o interior da cavidade nasal ele é ocupado por estruturas chamadas de conchas nasais, que tratam-se de projeções ósseas dos ossos que fazem a delimitação da cavidade nasal, e essas conchas nasais elas são revestidas por uma mucosa ricamente vascularizada. Então essas conchas nasais elas vão possibilitar uma maior área de circulação do ar no interior da cavidade nasal, possibilitando uma maior umidificação, filtração e aquecimento do ar antes dele seguir para as vias aéreas inferiores. Como vocês podem observar nesta imagem ilustrativa que consta neste slide. Então, aqui neste slide, nós temos uma peça anatômica evidenciando a cavidade nasal, onde vocês observam a presença das conchas nasais. Então, nós temos a concha dorsal, média, ventral e o espaço que existe entre essas conchas, pelo qual vai ocorrer a circulação de ar, é designado como meato, que também recebe as designações meato dorsal, médio e ventral. Tá, e como que a cavidade nasal é delimitada? Então, dorsalmente, ela é delimitada pelos ossos nasal e frontal, lateralmente pelo osso maxilar e também por algumas cartilagens, ventralmente pelo palato duro constituído pelos ossos incisivo, maxilar e palatino, medialmente ela vai ser delimitada pelo septo nasal, que é um septo cartilaginoso, rostralmente nós teremos a narina delimitando a cavidade nasal e caudalmente a faringe. Ainda no interior da cavidade nasal ocorre a presença de um órgão muito interessante chamado de órgão vômero nasal. Ele ocorre mais precisamente ventral ao septo nasal e neste órgão ocorrem receptores quimiosensoriais que se conectam com o sistema nervoso central, possibilitando a captação de feromônios sexuais. Esse órgão ele vai ocorrer tanto em fêmeas quanto em machos. Nas fêmeas, a captação desses feromônios sexuais induzem a ciclicidade, enquanto que no macho induz a excitação. É por isso que no macho vocês podem observar o reflexo de Fleming. Quando o macho ele sente o odor de uma fêmea no cio, ele promove o reflexo de Fleming, que consiste em dobrar o lábio superior para cima, tentando levar ainda mais o odor para o interior da cavidade nasal. Nos humanos, aparentemente também ocorre esse órgão vômero nasal, porém trata-se de um órgão involuído. Então, notem a localização, a presença desse órgão vômero nasal na cavidade nasal. Agora, se vocês recordarem, nós já conversamos a respeito dos seios paranasais na aula de anatomia do sistema esquelético, mas nós vamos voltar a discutir brevemente essa estrutura nesta aula de anatomia do sistema respiratório, porque os seios paranasais correspondem a espaços que ocorrem no interior de ossos pneumáticos da face e do crânio, em especial o osso frontal e maxilar, e esses seios paranasais, esses espaços, se comunicam diretamente com a cavidade nasal, ou seja, o ar ele vai circular no interior desses seios paranasais. Não se sabe ao certo qual que é a função exata desses seios paranasais, mas acredita-se que eles estão implicados na redução do peso do crânio, no aquecimento do ar e, consequentemente, na proteção térmica e também proteção mecânica contra traumas. Vale ressaltar que pode ocorrer acúmulo de muco purulento nesses seios paranasais decorrentes de uma inflamação ou uma infecção, caracterizando o quadro de sinusite.
Agora, a faringe é uma estrutura que vai ocorrer caudalmente à cavidade nasal e nós já conversamos, na realidade, a respeito dessa estrutura na aula de anatomia do sistema digestório. Então, trata-se de um canal músculo-membranoso comuns aos sistemas digestório e respiratório. Então, nós temos a região da nasofaringe, que ocorre dorsalmente ao palato mole, onde vai ocorrer apenas o trânsito de ar, e a orofaringe, que ocorre ventralmente ao palato mole, onde vai ocorrer o trânsito de alimento em direção ao esôfago. Então, controlando esse trânsito do ar da cavidade nasal em direção à traqueia e do alimento da cavidade oral em direção ao esôfago, nós temos a epiglote em associação ao palato mole. O que é a epiglote? É um disco cartilaginoso que integra a laringe na realidade, ele é revestido por mucosa e está implicado nos processos de respiração e deglutição. Então, quando o animal está deglutindo, ingerindo um alimento, a epiglote fecha a laringe, fecha a passagem do ar em direção às vias aéreas inferiores, e o palato mole ele se dobra mais dorsalmente, possibilitando a passagem desse alimento da cavidade oral em direção ao esôfago. Agora, quando o animal está inspirando, inalando o ar, a epiglote ela se abre, e empurra o palato mole ventralmente para baixo, possibilitando a passagem do ar da cavidade nasal em direção à laringe e posteriormente traqueia. Então, notem que a faringe corresponde a uma área de passagem comum para o ar da cavidade nasal em direção à laringe e posteriormente à traqueia, e para o alimento da cavidade oral em direção ao esôfago. E fazendo a delimitação caudal da faringe, nós temos a laringe, que trata-se de uma estrutura tubular cartilaginosa constituída, portanto, por 4 cartilagens. Rostralmente, nós temos a epiglote, que está implicada no direcionamento do ar em direção à traqueia e do alimento em direção ao esôfago. Dorsalmente, nós temos a cartilagem aritinoide. Ventralmente, a tireoide, que é a maior cartilagem que constitui a laringe, e ela recebe essa designação porque próximo dela nós temos a glândula tireoide. Nos humanos, é nessa cartilagem tireoide da laringe que ocorre uma proeminência constituindo o pomo de Adão, que nos homens é mais desenvolvido. E fazendo a delimitação caudal da laringe, nós temos a cartilagem cricoide, que ocorre no formato de um anel. Tá? A laringe ela está implicada, portanto, na condução do ar da região da nasofaringe em direção à traqueia. E aqui um detalhe importante, no interior da laringe que vai ocorrer uma prega de musculatura constituindo as cordas vocais, como vocês podem observar nesta imagem no canto inferior esquerdo do slide. E o ar, conforme ele passa por essas cordas vocais, possibilita a emissão de som, que no caso de nós humanos, pelo movimento dos nossos lábios e da nossa língua, nós conseguimos dar forma a esse som, nos conferindo o poder da fala. Então, aqui neste slide, nós temos peças anatômicas da laringe de diferentes espécies de mamíferos domésticos. Em todos os mamíferos domésticos, a laringe ela é constituída pelas mesmas cartilagens, só mudam as proporções. Então, verifiquem a presença da epiglote, aritinoide, a cartilagem cricoide e ventralmente, que não está sendo possível visualizar nesta imagem, nós temos a tireoide. Então, aqui nesta vista lateral da laringe, nós conseguimos visualizar todas as cartilagens. Rostralmente, a epiglote, ventralmente a tireoide, dorsalmente a aritinoide e a cricoide de maneira circular, constituindo então a laringe. Bom, em continuidade à laringe, ocorre a traqueia, que também é uma estrutura tubular cartilaginosa, porém a traqueia ela vai ser constituída por vários anéis cartilaginosos que não são contínuos.
Na região dorsal de cada anel vai ocorrer um músculo designado como músculo traqueal. E esses vários anéis que constituem a traqueia permanecem unidos uns aos outros por meio do ligamento traqueal. Vale ressaltar que a traqueia ela ocorre ventralmente ao esôfago e na sua porção caudal no interior do tórax ela se bifurca, dando origem aos brônquios direito e esquerdo, conforme vocês podem observar nesta imagem ilustrativa que consta neste slide. Então aqui neste slide nós temos um corte transversal na traqueia, onde vocês podem visualizar a presença dos anéis cartilaginosos e a sua descontinuidade na região dorsal, onde vai ocorrer o músculo traqueal. O esôfago ele vai correr dorsalmente a traqueia, acoplado justamente nessa região onde há o músculo traqueal. Então o esôfago ocorre dorsalmente a traqueia e, consequentemente, a traqueia ventralmente ao esôfago. Internamente, a traqueia é revestida por uma mucosa contendo um epitélio cilíndrico pseudo-estratificado ciliado, implicado na filtração do ar, e na sua submucosa vão ocorrer glândulas mucosecretoras, implicadas na secreção de muco. Então, a traqueia ela tem não apenas a função de condução do ar em direção ao pulmão, do ar inalado em direção ao pulmão ou do ar exalado em direção às vias aéreas superiores, mas ela também está implicada na filtração e umidificação deste ar. Vale ressaltar que a traqueia anatomicamente pode ser dividida em duas porções. Nós temos a porção cervical que ocorre na região do pescoço e a porção da traqueia torácica que ocorre no interior do tórax, né? Então, corresponde à porção da traqueia que está no interior do tórax. Como nós já dissemos anteriormente, na sua porção caudal, a traqueia sofre uma bifurcação, dando origem ao brônquio direito e ao brônquio esquerdo. O brônquio direito vai em direção ao pulmão direito e o brônquio esquerdo em direção ao pulmão esquerdo. E essa região da bifurcação da traqueia é designada como carina traqueal. Notem que nas imagens que constam neste slide, a carina traqueal encontra-se representada pelo número 12 na imagem à esquerda e pelo número 3 na imagem à direita. Agora, os brônquios apresentam uma estrutura muito similar à da traqueia, mas a cada ramificação, a cada divisão sucessiva que esses brônquios sofrem, as suas cartilagens de sustentação tornam-se cada vez menores e mais irregulares. Então, quando a traqueia se bifurca, ela dá origem a dois brônquios, o brônquio primário direito e o brônquio primário esquerdo. Esses brônquios primários, eles sofrem subdivisões, dando origem aos brônquios secundários. Esses brônquios secundários também vão se ramificar, dando origem aos brônquios terciários. E é a partir dos brônquios terciários que vai ocorrer a formação dos bronquíolos. Os bronquíolos, diferentemente dos brônquios, tratam-se de estruturas mais delicadas que não apresentam cartilagem na sua constituição, mas sim apenas fibra muscular lisa. Então, como nós já vimos anteriormente, os brônquios terciários eles vão se subdividir, dando origem aos bronquíolos terminais. Esses bronquíolos terminais, por sua vez, vão se ramificar, dando origem aos bronquíolos respiratórios, a partir dos quais surgem os ductos alveolares que vão conduzir o ar em direção ao saco alveolar. O saco alveolar ele vai ser composto por vários alvéolos pulmonares, como vocês podem observar nesta imagem ilustrativa. E rodeando, em íntimo contato com os alvéolos pulmonares, ocorrem os capilares sanguíneos. Se vocês lembrarem da aula de anatomia do sistema circulatório, os capilares sanguíneos são os vasos de menor calibre que apresentam apenas uma camada de células endoteliais na sua composição, na sua estrutura, na sua constituição, possibilitando assim uma maior facilidade de trocas gasosas a nível do alvéolo pulmonar, eliminação de gás carbônico e absorção de oxigênio para a corrente sanguínea.
Então, esse conjunto de brônquios, bronquíolos com suas ramificações recebe a designação de árvore brônquica, porque se vocês observarem, parece realmente uma árvore de ponta cabeça.